O Brasil vai mal. Epicentro da pandemia. Grave crise econômica. E aí? Mas parece tudo tão calmo. Um relatório sacana. Isso é bossa nova? Isso é muito natural? Coluna Grande de volta, tudo bem, gente? Teve gente me perguntando, cadê a coluna? Pois é, na semana passada não rolou, essa semana tá tendo, mas tá difícil esforçar-me-ei, olha a mesóclise, pra gravar toda semana, mas não rola toda semana. Tenho meus boletos pra pagar e tenho os trabalhos que pagam boletos. Aqui é só diversão, pra mim, pelo menos, né? Eu vejo isso aqui como um encontro. Eu gosto desse encontro. Eu recebi muitas mensagens carinhosas de pessoas que veem esse espaço exatamente como isso, um encontro, para encontrar comigo. Gosto assim, eu gosto de encontros, que nos encontremos mais, então. Tem gente também com saudade da minha mãe, vou mostrar, tem novidade, mas é só no fim do vídeo, tá? Ela tá ótima, tá melhor do que nunca, eu explico, e também o Francisco tem novidade também, mas antes, o tema dessa semana. Gente, a exaustão toma conta, né? Eu juro que eu não ia falar de Bolsonaro hoje. Não ia. Sabe, explicar que os inimigos não são gigantes, mas são moinhos de vento? É muito óbvio, mas eu resolvi falar justamente sobre isso. O óbvio. Olha que eu vou usar muito a palavra óbvio hoje. O óbvio cansa. Você viu, por exemplo, a conversa do presidente com o senador Cajuru? A gente está no momento em que a gente ouve aquela conversa e todo mundo trata aquilo como normal, normalíssimo, como se fosse uma conversa republicana. O senador Cajuru disse, inclusive, que foi uma conversa republicana, sendo que, obviamente, óbvio, não era. Vamos lá. Primeiro que numa conversa longa, o presidente não falou palavrão. O mais pesado que ele falou foi sacana. Tá estranha essa conversa, mas vamos pro mérito da conversa. No momento em que eu tô falando, tá rolando o processo de instalação da CPI, que demora um pouco, né? Então, você tem uma conversa de um senador sendo instruído por um presidente que vai ter as decisões e omissões dele julgadas na condução da pandemia, com ênfase ali em Manaus. O caso em Manaus, todo mundo conhece, o caos da falta de oxigênio, todo mundo lembra aquele desespero. E mais, na ligação, senador e presidente tramam para derrubar o ministro do STF. O presidente diz que o senador tem que pressionar o STF para que a corte obrigue o presidente do Senado a tocar um processo contra o ministro do Supremo, o impeachment de um ministro do Supremo. Alerta aí de falta de simetria, que é uma especialidade do Bolsonaro, falta de simetria. Processo de impeachment não é análogo à criação de CPI. CPI precisa de 1/3 do Senado ou da Câmara, dependendo, né? Mas não precisa da decisão do presidente da Câmara ou do Senado. O processo de impeachment, sim, precisa da decisão do presidente da Câmara, no caso de impeachment contra um presidente, e do Senado, no caso de um impeachment de um ministro do Supremo. Eles precisam avaliar o mérito, ou seja, é óbvio que o ministro do Supremo não pode obrigar outro poder a punir alguém do próprio Supremo. O presidente não sabe ou finge que não sabe. O presidente diz ainda que é para investigar não só o governo federal, mas os estados, quase 30 estados, e municípios mais de 5 mil. Ou seja, quem investiga tudo não investiga nada. Enfim, é óbvio, é tudo óbvio. Não precisa nem saber que o regime interno do Senado impede a investigação dos estados, por exemplo. E tem outra coisa, as CPIs são um instrumento das minorias. Aí, a minoria vai lá, consegue o número mínimo de assinaturas exigidas, no caso do Senado são 27. Aí vem a maioria e quer aumentar o escopo da investigação. Quer mudar a estrutura da CPI, ou seja, jogando água no chope da minoria, para desvirtuar a intenção da CPI. O pior, o presidente do Senado juntou a CPI original com a outra para investigar estados e cidades, sendo que a decisão do Supremo era para instalar a primeira CPI, a da minoria. Faz sentido? Não faz sentido. É difícil fazer que o governo entenda o que é o direito de minoria, mas vamos lá. E ainda, a gente teve que ouvir gente do governo dizendo que não pode ter CPI presencial por causa do risco da doença, de contaminar inclusive jornalistas, testemunhas. Um governista condenando aglomeração. Aliados do presidente da República, que aglomera dia sim, outro também, defendendo isolamento. Coerência mandou lembrança. É óbvio que na ligação com o Cajuru, o presidente cometeu crime de responsabilidade, mais um. É óbvio que conspirou contra outro poder, aliás, outros dois poderes. É óbvio que o senador quebrou o decoro. É óbvio que tem uma tentativa de melar qualquer investigação. É tudo muito óbvio. E aí? O que acontece?
É isso, o óbvio nos atormenta. Quer outra coisa? O caso Queiroz. Queiroz, ele mesmo. Lembra que ele estava escondido na casa do advogado do filho do presidente, o senador Flávio. Aí, na época, os bolsonaros lá disseram que não, ele não é mais advogado da família, blá, 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 blá. Aí, passa um tempo, quando o Superior Tribunal de Justiça decidiu anular a quebra de sigilo do Flávio, que beneficiou o senador, o advogado, aquele que abrigou o Queiroz na casa dele, em Atibaia, né? Você lembra, interior de São Paulo? Ele volta. Meu Deus! Ele abrigou o Queiroz. O Queiroz. E quem é o Queiroz? O Queiroz, e aqui eu não estou especulando, não é uma apuração profunda, muito menos uma conspiração. O próprio Queiroz confessou que usava dinheiro para contratação informal de assessores, algo que legalmente não existe. Assessor informal, isso não existe. E ele disse que o Flávio não tinha a ver com isso. Ok. Aí o Flávio faz o quê? Se afasta desse assessor que cometia crimes dentro do gabinete dele? Não. O advogado do Flávio abriga o Queiroz. E o advogado segue sendo advogado do Flávio. Eu não estou dizendo que ele mandou o advogado abrigar o Queiroz. Mas uma vez que o seu advogado abriga um cara que confessou um crime no seu gabinete, digamos que você está meio que condescendendo, ali no mínimo, né? Vamos combinar que não é por falta de advogados no Brasil que ele está com o advogado dele. Precisa explicar? O óbvio. Tudo bem, isso é um processo complexo que corre na Justiça do Rio. Talvez não seja tão óbvio assim, mas tem as obviedades que não precisariam ali de um segundo de apuração, um segundo de reflexão. A pessoa se diz cristã e fala toda hora de Cristo e tal, e só sabe um versículo da Bíblia. João 8,32. Conhecereis a verdade vos libertará. O cristão defende a tortura que, digamos assim, foi a causa mortes do cara que ele acredita ser Deus e filho de Deus ao mesmo tempo. É óbvio que é incoerente. Conservador nos costumes? Óbvio que não é. Você lembra daquela reunião diante de ministras, senhoras, ele falando que queriam a hemorroida dele? Xingou, falou palavrão. Porra, putaria, puta que eu pariu. Sou filho da puta, foda-se. Merda, porra. Se fuder, porra. Putaria, fuder, filha de mãe, filho da puta, bosta. Puta que eu pariu, porra. Bosta, porra nenhuma. E teve um episódio memorável, não sei se vocês lembram, do lado da mulher dele, a primeira-dama, durante aquela semana em que estava se falando dos gastos das Forças Armadas com leite condensado, o presidente vira e diz... Dentro do leite condensado? Leite condensado deu barriga, olhando para a mulher dele, Michele, evangélica, primeira-dama. Ou seja, é uma referência a esperma. Isso é ser conservador? Não é. O cara faz piada com sexo o tempo inteiro. Se lembra da piada com dar o furo? Piada de quinta série que mereceu até um processinho. Vocês chegaram a ver o programa de governo lá em 2018? O Atlas da Violência tem um mapa super interessante que é usado ali pela USP e eles resolveram colorir o mapa, pintar de vermelho e botar foice e martelo ali, umas estrelinhas do PT. Era óbvio o que viria pela frente. E vamos ser sinceros, quantas pessoas se surpreendem com o presidente? Bolsonaro de 2021 é o de 2018, que é igual ao Bolsonaro de sempre. A única coisa que ele diz que mudou, mas não mudou, foi aquele lance de eu sou liberal na economia. E é óbvio que não é. Já meteu o dedo no Banco do Brasil, na Petrobras, empresas que têm ação em bolsa, ou seja, não são estatais puro sangue. Se lembra a história, economia com Paulo Guedes? O posto Ipiranga? Morreu, né? Ele já desautorizou o Paulo Guedes 200 vezes, já perdi as contas. Ou seja, na prática ele se diz liberal na economia, mas, enfim, não é. Ele está com aquela cabeça de política econômica do regime militar. Tudo muito óbvio. Quantas novidades eu falei aqui? Zero. Uma pausa aqui, eu queria fazer uma reflexão sobre a expressão cair a ficha. Eu tenho 39 anos, ou seja, a expressão cair a ficha, para mim, é uma coisa muito ilustrativa. Para as pessoas mais jovens, talvez não seja. Então, idosos do meu Brasil, deixa eu explicar para os novinhos e novinhas o que é cair a ficha. Olha lá, no século XII ou XIII, tinha uns orelhões ali pelas ruas. Orelhões são telefones públicos. Eu falo isso porque aqui em São Paulo acabou, não tem mais. Não sei se tem na cidade de vocês, me digam. Nos filmes americanos você já deve ter visto, né? A pessoa vai fazer uma ligação e vai lá e põe uma moedinha para fazer a ligação. Nos filmes antigos. No Brasil, da inflação galopante de 2 dígitos ao mês, isso não rolava. Então você tinha que comprar uma ficha para ligar. Você ia na banca de jornal, ia na padaria e comprava. Eu não acredito que eu estou explicando isso, mas vamos lá. Então você comprava a ficha, enfiava no telefone público. Só que tinha um detalhe, aí eu pulo do gato.
Quando chamava e ninguém atendia, ou quando estava ocupado, a ficha voltava para você. Você não podia pagar por uma ligação que você não fez, né? Total sentido. Mas quando a ligação completava, a ficha caía. Você ouvia até o barulhinho assim, tchim. Ou seja, cair a ficha virou sinônimo de ligação completou. Por extensão quer dizer, me toquei, saquei, entendi. É eureka. É uma metáfora facilmente compreendida por senhores e senhoras da minha geração ou mais velhos. Então, pegando a metáfora do cair a ficha, eu achava que a ficha das pessoas ia cair na medida que o presidente fosse se revelando ou, na verdade, sendo ele mesmo, né? Para mim, a defesa da tortura já é um impedimento para começar a analisar qualquer pessoa que possa ter meu voto. Ok, mas nem todo mundo se baliza por esse parâmetro. Veio a pandemia. Eu achava que a ficha ia cair. Afinal, a incapacidade do governo federal ficou evidente. O Brasil virou epicentro da pandemia. Por quê? Porque fez tudo diferente do resto do mundo. O mundo foi num sentido, a gente foi no outro. Vou listar aqui algumas das minhas ingenuidades. Eu achei que quando o número de mortos começasse a crescer, as pessoas iam se incomodar. Aí chegamos a 4.000 mortos por dia e nada, tudo parece normal. Eu achei que quando os hospitais colapsassem, ia cair a ficha. Nada. Tem gente morrendo porque não tem leito, porque não consegue respirar e tudo parece tranquilo. Quando o presidente boicotasse a vacina, as pessoas iam se revoltar. Nada. Pior, o presidente falou que jamais compraria a vacina chinesa do Dória. Hoje ele defende a vacina, a mesma pessoa. E hoje a Coronavac, do Dória, responde pela grandíssima maioria das imunizações. E a gente parece que não lembra que ele se recusou a aceitar a proposta de 70 milhões de vacinas da Pfizer. O Cajuru, na ligação dele, contou um episódio do presidente da Pfizer, que ficou esperando 10 horas para ser atendido pelo presidente. A reunião nunca aconteceu. Qual seria a prioridade do presidente diante da maior pandemia da história? Vacina mais cedo, todos concordamos que teria evitado mortes. Quantas mortes, aí você vai perguntar para o Átila, porque não tem como calcular. Mas a gente sabe que evitaria. O presidente falou mal de máscara. Máscara, um anteparo que impede uma doença que é transmitida pelo ar. É óbvio. Só lembrando que os cirurgiões usam máscara. Por que eles usariam máscara? Um estilo? Falando em incoerência, agora até o Zé Gotinha foi adotado usando máscara, oficialmente. Você vê nos perfis oficiais do governo ou nas coletivas. Zé Gotinha é o símbolo do sucesso das campanhas de vacinação no Brasil. Gente, o kit Covid, a cloroquina e companhia. Os remédios que não só não curam nem previnem Covid, mas que fazem mal. Tem gente na fila de transplante por conta de intoxicação medicamentosa. O único país do mundo que adota isso. A população tá ok com isso. No início da pandemia, a cloroquina era uma hipótese que jamais foi comprovada, foi abandonada pelos cientistas e hoje é contraindicada pelas agências sanitárias da Europa e dos Estados Unidos. O cara não faz reunião sobre o assunto. Ele ficou 3 meses e meio sem ministro da saúde, ou seja, a pandemia não é importante. Olha essas senhoras aí que circulam na minha querida Niterói, minha cidade. A pandemia simplesmente não é o problema. O comunismo é o problema. Nos grupos bolsonaristas no WhatsApp falam em fraudemia. O Bolsonaro tem tempo para tomar caldo de cana, para passear de jet ski, para encontrar o cantor latino, mas não faz reunião sobre pandemia. Devia ter no mínimo dos mínimos, uma por dia. É óbvio que ele não acha que a pandemia é importante. E pior, conseguiu passar a ideia de que o vírus é uma opinião. Eu não acho que é grave, eu acho que lockdown não funciona, eu acho que vacina não funciona, eu acho que máscara não funciona. Tudo virou opinião. O que era óbvio, agora você pode não concordar. Olha, se você aglomerar, se você se expuser ao vírus, mesmo que não tenha sintomas, você pode passar para outras pessoas, que vão passar para outras pessoas. A doença é altamente infecciosa, muita gente vai acabar parando nos hospitais, não vai ter UTI para todo mundo. Aí a pessoa vai lá e fala... Não concordo. Esse vírus é comunista, a China quer escravizar o Brasil, criar um governo mundial, e eu tô tomando kit Covid. Você quer impedir que as pessoas tenham acesso à cura? Tem que todo mundo pra rua, Brasil acima de tudo. Tá, mas como resolve o problema da UTI lotada? As pessoas estão morrendo por falta de ar. Como é que resolve isso? Ok, o vírus é comunista, a China quer escravizar, tá. Mas ninguém no mundo tá usando cloroquina.
Ninguém está usando cloroquina para isso, não funciona. Como é que evita a lotação das UTIs? Não tem resposta. E não adianta dizer que kit Covid não funciona. Eu tomei e não morri. Eu conheço um monte de gente que tomou e não morreu. E a ciência? E a ciência? Ah, a ciência, claro, é comunista. Como é que conversa? Olha, esse fim de semana eu fui dar uma volta de bicicleta aqui em São Paulo. Fui na ciclovia da Marginal, um lugar super legal. Quem está acostumado com a Orla Carioca, tudo bem, não vou falar nada para não ser cancelado. Enfim, a ciclovia é administrada por um banco e tem uma área lá onde as pessoas param, tem um banheiro, um espaço ali para descansar. Então tem pouca concentração, mas não chega a ser aglomeração, mas tem umas pessoas ali, mas é ventilado, tudo bem. Aí chegou o funcionário, responsável pela segurança do local, e pediu para uma senhora botar a máscara. Pronto, aí começou um escândalo. Você lembra da Vera Verão? A mulher fez um escândalo, falando, você tá me constrangendo, a gente não pode mais ter lazer nesse país, não me constranja. Aí começou a falar que era cidadã de bem. Ai, cidadania, pra mim, é se preocupar com o outro e se preocupar com a saúde do outro. O entendimento dela é outro. Era impossível argumentar. O que aconteceu? A senhorinha pegou a sua bike, se retirou e não botou máscara e ainda mandou a língua pra gente. Eu já me perguntei se bolsonarismo é uma seita. Eu fiz um vídeo sobre isso, não sei se você viu, vou botar o link aqui para você acessar. Afinal, o que é uma seita? Eu fui pesquisar ali o que seria uma seita e comparei com o bolsonarismo. Afinal, seria o bolsonarismo uma seita? Convido você a assistir esse vídeo, eu tento responder a essa pergunta. Assista esse vídeo. Eu acho que falar, por exemplo, em corrosão das instituições democráticas é uma coisa que talvez seja muito complexa para as pessoas entenderem, mas a pandemia apresentou uma coisa muito simples. Um caminho poupa vidas, outro caminho estimula mortes. Qual caminho você escolhe? Claro, todo mundo escolheu a vida. O problema são as pessoas serem convencidas de que tomar kit Covid é salvar vidas. Isso virou uma opinião. As pesquisas mostram. O apoio do presidente cai. A rejeição aumenta. Ou seja, o que eu chamo de óbvio está sendo percebido pelas pessoas. Será que a ficha está caindo? Não sei se por causa de uma conclusão, fruto de reflexão, ou simplesmente porque brasileiro está empobrecendo. Isso é inegável. Nossa moeda está entre as que mais se desvalorizaram, a inflação de alimentos está super alta, o botijão de gás, gente, o desemprego recorde, a fome volta a ser uma realidade brasileira. Em situações de crise econômica, as pessoas tendem a culpar o presidente da vez, o presidente de turno. Não entende necessariamente a culpa dele na história. Talvez por isso ele tenha perdido a popularidade. Mas fato é, o presidente está menor. Teve aquela carta dos empresários e economistas com mais de 1.000 assinaturas, carta de repúdio. Ou seja, até o tal mercado já não está tão assim com ele. O país está isolado na comunidade internacional, não tem maioria no Congresso, tem o Centrão, né? Que muita gente sabe, né? Eles foram muito bem convencidos a apoiar o governo, mas sabemos que o Centrão não é flor que se cheira, não é lá muito fiel, isso é óbvio. E os militares? Isso vai merecer um vídeo à parte, não vou falar disso agora. Se a ficha está caindo para boa parte da população, de forma bem devagar, de acordo com as pesquisas, o presidente sabe disso, porque ele corrigiu a rota. Defende agora a vacina e até autorizou campanha pelas máscaras, de vida louca, né? 1 ano depois do começo da pandemia, ele defende máscara. Ele muda de opinião sem nunca assumir que tinha defendido exatamente o oposto. São mais de 100 pedidos de impeachment ali na gaveta do presidente da Câmara, crimes não faltam e nada. Aí eu vou pedir para vocês repararem uma estratégia do presidente que dá a entender que ele é maior do que é. Percebam, ele só se apresenta para plateias amigáveis. O cercadinho do Palácio da Alvorada, antes tinham jornalistas que iam lá, mas eles foram insultados, agredidos e tal, desistiram, então é só apoiador. Ele vai para cidades onde tem apoio, tem cerimônias oficiais ali, inaugurações, tudo cercadinho, tudo bonitinho, as lives, aquela coisa meio tosca, e claro, as redes sociais. Ou seja, tudo dentro da bolha. Ambiente favorável, onde tem aquela claque gritando mito, 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 isso está garantido. O Bolsonaro não se abre para o contraditório. Nas vezes em que o jornalista faz uma pergunta pertinente, ou ele encerra a entrevista coletiva ou xinga o jornalista. Perguntas pertinentes, por exemplo, sobre o depósito do Queiroz na conta da primeira-dama. É pertinente. Perguntar, por exemplo, para ele em que estudo ele se baseou para defender a cloroquina e também para dizer que lockdown não funciona. Se a máscara faz mal, por que o governo federal está recomendando agora a máscara? Porque o governo federal compra a vacina do Dória, gente, e está aplicando nos brasileiros.
Se o senhor é tão conservador, por que fala tanto palavrão? Por que sempre faz referência a sexo e a... Por quê? Por quê? São perguntas. O jornalismo está aí para isso. O jornalismo é para fiscalizar os poderes. O presidente foge de jornalistas e busca, eu vou chamar de comunicadores, que sejam afáveis. Essa estratégia me parece óbvia, mas talvez porque eu seja jornalista. Não sei se é óbvio para todo mundo, resolvi falar aqui. A minha pergunta inicial. Quando a ficha vai cair, as pessoas vão entender que o governo joga contra os brasileiros, que decisões tomadas e omissões praticadas pelo governo federal matam brasileiros. Mais que isso, favorecem novas variantes do vírus que assustam o mundo. Só lê os jornais estrangeiros. A ficha vai cair? Está caindo? Eu achei que a morte de 100 mil brasileiros seria pá de cal. Já passamos de 300, infelizmente tudo indica que chegaremos a 500 mil mortes, 500 mil de mortes. Somos o epicentro da pandemia. Por quê? Por acaso? Não. Porque a gente fez o que o resto do mundo não fez. A receita estava pronta, não precisava nem pensar. E está tudo aparentemente tranquilo. É o pior lugar do mundo no combate à Covid e nada. Não houve nenhuma, digo sem medo, nenhuma mudança estrutural no combate. Se deu errado, e é claro que deu, tem que mudar muito. Como evitar a superlotação das UTIs? Temos o ministro da Saúde que fica meio cabreiro de dizer, olha, cloroquina, não pode. E a gente fica feliz quando o cara recebe autorização para defender máscara 1 ano depois da pandemia. E o ministro da Saúde tem que pedir licença para defender máscara. É tudo muito óbvio, né? Deu errado. O que está faltando para a ficha cair? Aí, quando não tem mais argumento, vem aquela pergunta. E o PT, hein? E o Lula? Aí, meu caro, minha cara, esse é o lodo do debate. A falácia argumentativa. Quando a gente fala de combate à pandemia, tá aí uma coisa que não dá para transferir a culpa para quem veio antes. O que evita o contágio? Distanciamento social e máscara. E, claro, vacina. Todas essas medidas não dependem de um legado. Todas dependem de decisões do presente. Dinheiro não faltou, você teve o orçamento de guerra, inclusive. Faltou o quê? Agir. Decisão. A América Latina foi um dos últimos lugares atingidos pela pandemia no mundo. Tivemos tempo para nos preparar. Vimos o que aconteceu no Irã, por exemplo, na União Europeia, no Reino Unido. A cartilha estava pronta. O que foi feito? Embarcou-se ali na teoria que era só todo mundo se contaminar, chegaríamos a uma imunidade de rebanho e tudo passaria. Claro, morreriam as pessoas ali, mas não são muito úteis, né? Velhos e doentes, né? Para que serve, né? Brasil acima de tudo. Vamos esperar quantas mil mortes para a ficha cair. Eu gostaria muito de saber. Eu sinceramente não sei. É isso. Manda os comentários aí, se vocês acharem quando é que a ficha vai cair, se a ficha vai cair. Não sei, pode rolar um vídeo também. Eu posso juntar essas opiniões e fazer um vídeo. Que eu não sei, eu acho que a ficha não vai cair. Parece que tá tudo tranquilo, né? Eu falei lá no início, isso é bossa nova, isso é muito natural. Parece, né? Parece que tá tudo muito normal, né? Uma normalidade. Não tem indignação? Não tem indignação? Estranho, né? Muito estranho. Mas vamos falar de coisa boa, né? Vamos falar de coisa boa, vamos falar da iogurteira. Não vou falar da iogurteira. Eu vou falar da minha mãe, gente. Minha mãe estava um pouco sumida. Não estava sumida, não. É porque eu andei não fazendo colunas. Eu fiz aquelas colunas em inglês e tal. Nas colunas em inglês não faz muito sentido botar minha mãe. Como é que eu vou explicar pra alguém que não fazia sentido botar minha mãe? Mas aí minha mãe mandou um vídeo essa semana. Minha mãe foi vacinada. Só que assim, a notícia seria simples, né? Uma linha, né? Minha mãe foi vacinada. Como se isso fosse notícia. Mas, quando se trata da minha mãe, não é uma mera vacinação, foi quase um stand-up comedy. Dá uma olhada aí no momento em que minha mãe se vacinou lá no Rio. 0,5. Gente, pra que essa agulha? Não dói. Isso é um prego. Eu sou diabética, a minha agulha é uma coisa assim, um cabelo. Não vai doer nada. Não, porque eu vou esquecer por causa da idade. Adorei a senhora. A senhora é maravilhosa. E esse look lindo pra vacinação? Tá, 0,5. Vocês é que são maravilhosos. Ó, só relaxar o braço, deixa cair assim. Faz cara de corajosa. Diz que tá desmaiada. Isso, desmaiada. Mas peraí, E ela tem a mãozinha boa. Não doeu. Não doeu. Gente, obrigada, hein? Tchau, bom trabalho. Gostaram do stand-up? Alguém já me disse que minha mãe devia ter TikTok. Que minha mãe é uma TikToker nata. Ela nasceu pronta pro TikTok.
algumas décadas antes do TikTok existir. Será? Será que a gente vai ter um TikTok? Talvez fosse interessante. Bem, como eu não faço a coluna há muito tempo, eu não vou ler mensagem, tá? Então, essa vez eu não vou ler mensagem. Eu vou encaminhando direto pro fim. Lembrando que tem o 4 quartos. Vocês estão vendo o 4 quartos? Teve mudança de identidade visual, identidade gráfica, tudo azul. 4 quartos é aquele programa que eu faço com os meus amigos, espalhados pelo Brasil e pelo mundo, para discutir temas pertinentes. E pertinente segundo quem participa do programa, porque é liberdade total, pode falar tudo que quiser, só não pode infringir as regras do YouTube, de incitar o ódio, aquelas coisas, não pode mostrar mamilo feminino, aquelas coisas. Mas não que eu acho que não possa mostrar, mas o YouTube não deixa mostrar mamilos femininos, e incitar o ódio eu acho que também não é muito legal, né? Nesse aí eu concordo com a restrição do YouTube. Então 4 quartos, toda quinta-feira, 8h30, ao vivo, você pode participar mandando mensagens. Agora tá mais fácil, né? Porque agora acabou o Amor de Mãe, tem uma novela chata passando, então mais um motivo para você assistir ao 4 quartos, tá bom? 4 quartos toda quinta-feira, 8h30 da noite, aqui no canal da Coluna do Garrone. Jogando pro fim, a gente vai falar do Francisco. Francisco, vocês viram quando foi... Eu mostrei na coluna, tem 2 semanas, que o Francisco passou por uma cirurgia, menina. Vocês viram? Passou por uma cirurgia, quase morreu, tirou o baço. Eu já mostrei como ele tá. Tá bem, tá super bem. Ficou impressionantemente bem. A recuperação dele é muito rápida. Muito louco isso. Muito louco, muito rápido. Então, vamos continuar mostrando aí como é que tá o Francisco. E tem uma coisa... Porque, assim, nós, seres humanos, temos uma coisa chamada orgulho próprio. Sabe? Orgulho próprio. A gente não gosta de se humilhar, né? A gente não gosta de se humilhar. O Francisco não tem esse problema. O Francisco é um ser de luz. Ele não tem problema. Ele não se sente humilhado. Seja qual for a situação, desde que tenha comida envolvida. Vocês sabem que Francisco é um bulldog magro. Ele foi ao veterinário e ele encontrou um bulldog de 60 quilos. O Francisco tem, tipo, 20 e pouquinhas. O Francisco, assim, na cabeça dele, ele tem uma cabeça de gorda, sabe? Nisso eu me assemelho um pouco a ele. E é desesperado por comida e faz qualquer coisa por comida, se humilha, não tem orgulho próprio. É isso que você vai ver na coluninha do Francisco. Eu vou expor meu cachorro à humilhação pública. Mas é uma humilhação pública porque ele faz com gosto. Ele gosta. Ele gosta porque eu sempre que faço as brincadeiras com comida com ele, eu dou a comida no final. Então ele é recompensado, tá? Então não é humilhação, é premiação, tá bom? Faz algum sentido? Eu não sei, mas essa coluna é aleatória. Falei de política, falei da minha mãe, falei do Francisco, falei do 4 quartos, e agora eu vou encerrar. A gente fica por aqui, a gente se vê a qualquer momento. Se eu por acaso não conseguir fazer semana que vem, eu já peço desculpas antecipadamente, tá? Eu peço escusas, tá bom? Antecipadamente porque tá difícil, porque são muitos projetos, e tá difícil conciliar tudo. Vocês podem me acessar pelo Instagram, eu tô tentando ser mais ativo no Instagram e no Twitter também, me segue no Twitter, eu tô botando lá no Twitter o que eu encontro nos grupos bolsonaristas no WhatsApp. Cada coisa, menino, eu mostro lá, tá bom? Então, se eu não estiver aqui no YouTube, postar no Instagram, no Twitter, eu tô por aí, tá bom? Tá bom? Então, a gente se vê a qualquer momento, aqui, lá, onde for, tá bom? Combinado? Foi. Beijo. Tchau. Eu já falei pra vocês que o Francisco não come comida, né? Ele come legumes e tal. E ele também não bebe água. Então o que eu faço? Na comida dele eu jogo uma água assim, uma água meio quente. A comida dele tá gelada, dá uma equilibrada assim, e é um jeito de fazer com que ele beba água, né? Porque ele não bebe muita água. E pela comida, ele faz tudo. Ele já vai pro lugar dele, né, Francisco? Senta. Patão. Olha o patão, ele faz, viu? Ele é muito obediente, só porque tem a comida. Vem andando até aqui. Isso, senta. Patão. Patão. Mais patão. Patão. Isso, Francisco, ó. Vou botar... Opa! Patão. Viu? Ele é muito fofo. E ele faz qualquer coisa. Eu posso pedir patão 50 vezes, que ele vai levantar o patão 50 vezes, porque eu tô com a comida dele aqui. Então, é a vez dele comer. Ó. Ele adora essa sopinha, né, Francisco? Adora a sopinha, faz tudo por comida.